Olá, tudo bem? Nós vamos começar a primeira lição da revista Compromisso do primeiro trimestre do ano de 2023. Desejamos que este ano seja de muitas bênçãos, que vocês possam se realizar no Senhor e que Deus possa abençoar a sua vida também através desse canal, onde você sempre encontrará uma palavra de Deus, nem que seja uma porção, para que possa assimilar um pouquinho cada dia mais no tocante à palavra do Senhor. Em relação ao que nós vamos tratar aqui, nós vamos se basear na revista Compromisso. Esta é a edição do aluno, nós temos também a edição do professor, mas para essa finalidade virtual, eu quero compartilhar o texto em PDF. Observe que agora sim nós temos esse acompanhamento, vocês estão vendo a lição de número 1 da revista já mencionada. A gente vai observar que a ênfase é justamente nos 3 livros menos estudados do Pentateuco. Quando a gente fala em Pentateuco, a gente associa o quê? Aos 5 primeiros livros da lei, que a gente se refere aqui como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os 3 menos estudados, conhecidos por sua vez, entendidos, são justamente Levítico, Números e Deuteronômio. Mas nós vamos apresentar nessa primeira lição, de uma forma introdutória, os 3 livros. O autor colocou como texto áureo o texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Observe que o texto diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Note bem, Deus é o Senhor de todas as coisas, é Criador de tudo e de todos, mas é um Deus pessoal. Ele se relaciona com os seus. Tanto é que a gente vê que o tempo todo Deus falou no passado, da mesma maneira ele continua a falar através de sua palavra. Deus é o Senhor que fala, não apenas na história, mas também fala mediante a Bíblia Sagrada. Quando o texto menciona que Deus falou de muitas maneiras, a gente pode observar que lá no Antigo Testamento, Deus vai falar, por exemplo, através da natureza, porque os céus proclamam a glória de Deus, conforme o Salmo de número 19, versículo 1. Você pode ler ele na íntegra, eu apenas citei a primeira parte. Essa revelação pela natureza ou na natureza é chamada de revelação natural. Mas Deus se revela também pela consciência do ser humano. Se você se reportar a Provérbios capítulo 20, versículo 27, vai mostrar que o homem tem a condição de saber o que é certo e o que é errado. E Deus vai justamente esquadrinhar a mente, essa consciência do homem. Logo, nós temos uma revelação que a gente chama de revelação moral. Um outro tipo de revelação é chamada de revelação verbal. Por que revelação verbal? Porque Deus vai falar através dos profetas. E para ter uma ideia, no Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor vai aparecer pelo menos 2.100 vezes. Isto é por demais significativo. Logo, você já me entendeu perfeitamente quando eu digo que Deus, no passado, falou da mesma forma que ele continua falando hoje através de sua bendita palavra.
Mas tem ainda no versículo 1 e 2 uma menção a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o ponto máximo da revelação do Pai. E Jesus, por ser a revelação máxima, ele vai ser a pessoa-chave para se entender tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Desta maneira, eu quero afirmar que Jesus é a chave de interpretação para toda a Bíblia. Dito isto, a gente pode avançar e fazer alguns apontamentos sobre o que o autor aqui está mencionando. Observe que ele fala que muitos perguntam por que estudar o Antigo Testamento e, particularmente, o Pentateuco na igreja cristã de hoje. Ora, se nós somos cristãos e não judeus, por que devemos então estudar o Antigo Testamento? Na verdade, o nosso documento de fé, que é a Bíblia Sagrada, é um documento judaico-cristão, porque Deus, que criou o mundo e todas as coisas, ele escolheu Israel como seu povo. E como tal, ele relacionou com ele, falou com o povo de Israel, houve uma tratativa com este povo, mas Deus tinha um objetivo muito maior, muito mais amplo, que era justamente alcançar os gentios. Observe que a gente vai ver que Deus amou profundamente o povo de Israel, chamou, escolheu, porém, ele visava alcançar a cada um de nós. Você vê que o amor de Deus é de tal maneira que alcança e ainda abarca todo ser humano. E pelo fato do Antigo Testamento ser palavra de Deus, é altamente significativo para os cristãos entender ou ainda se debruçar sobre os textos antigos e ver como faz sentido no Novo Testamento de acordo com aquilo que já foi estabelecido como base, isto é, através do Antigo Testamento. O autor vai falar, por exemplo, aqui embaixo, depois de ele mencionar, ele vai dizer que Jesus fez muitas citações. Vou marcar aqui Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10. Eu vou abrir para que vocês me acompanhem. Em Mateus 4, para você ter uma ideia, nesse versículo de número 4, nós temos a seguinte expressão. O contexto aqui é a tentação de Jesus. Jesus estava sendo testado. E no versículo 4, Jesus responde a Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Jesus faz citação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, devidamente citado, concedendo a ideia do texto e contexto, foi um expediente para vencer Satanás, porque Satanás estava usando de uma forma errada a palavra de Deus, mas Jesus, ele emprega a Bíblia de maneira apropriada. E ele vai fazer uma citação, Jesus, esta citação que foi lida, é do texto de Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou fazer aqui a leitura apenas deste exemplo, depois eu vou fazer a menção, dando as referências, para não delongar muito, mas nós precisamos fazer alguns exercícios. Capítulo 8, Deuteronômio, versículo 3. Diz assim: Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecestes, para dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor.
Disso vive o homem. Jesus se reporta a esse texto lá do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e responde. O versículo 6 foi uma citação de Jesus do Salmo 91, versículo 11 e 12. Não faz parte do Pentateuco, mas ainda assim é texto do Antigo Testamento. No versículo 7, quando Jesus responde, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele faz menção a Deuteronômio 6, versículo 16. Anote aí. E no versículo 10, quando Jesus por fim vai dizer: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, tem pelo menos três textos que diz a mesma coisa, é o mesmo teor. Um ou outro vai ter uma ampliação. Deuteronômio 6, versículo 13, Deuteronômio 10, versículo 20 e ainda primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Fiquemos por aqui, só para você observar que Jesus, ele, quando citava o Antigo Testamento, ele não citava de uma forma aleatória, fora do seu texto e contexto. Pelo contrário, ele citava o Antigo Testamento como parte de um todo. Ele conhecia a Bíblia como palavra de Deus, aquele primeiro testamento. E ele tinha um apreço tão grande e um anelo tão grande que ele realmente se dedicava ao estudo, à memorização, à leitura da palavra do Senhor. Um destaque que o autor da lição colocou aqui é esta que eu vou fazer aqui agora. Ele, ele fala o seguinte com relação a isso. As Sagradas Escrituras do Antigo Testamento contêm as revelações divinas que preparam o caminho para a redenção do homem caído por meio de Cristo. Observe que o Antigo Testamento é a base e você vai entender perfeitamente o Novo Testamento por causa da base estabelecida por meio do Antigo Testamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é palavra de Deus. E por isso precisa ser lido, estudado e a pessoa pode meditar. Faço destaque, eu estou aqui na página 11 da revista, nós não vamos ler a revista, mas há uma expressão aqui, ó, Torá. Torá é a palavra de Deus. É a lei, se refere à lei como palavra. Mas o termo lei, muitas vezes, no nosso contexto, é mal empregado quando não mal compreendido, porque lei dá um sentido um tanto negativo. Mas qual é a ideia da Torá como lei de Deus? A Torá é muito mais do que um ensino. A Torá é uma instrução espiritual para o povo de Deus. Não é uma camisa de força, é uma manifestação bondosa da parte de Deus para com o povo de Israel, de acordo com o Antigo Testamento. Depois de fazer essa análise sobre a Torá, nós podemos então caminhar para o livro de Levítico propriamente dito. A gente vai agora trabalhar ele, Levítico aqui. E o que a gente pode falar de Levítico? Eu vou abrir a minha Bíblia lá em Levítico, porque eu quero estudar com a Bíblia aberta, porque esta é o nosso referencial. E a gente não pode simplesmente ficar citando a Bíblia, mas tem que ler para que as pessoas venham entender que o que a gente fala é palavra de Deus. O que eu posso falar para vocês sobre o livro de Levítico? Primeiro que no texto hebraico, Levítico, ele é chamado de Vaikra. Vaikra significa e ele chamou. Em todo
Pentateuco, o nome do livro é geralmente as primeiras palavras. E as primeiras palavras em hebraico que consta é justamente Vaikra. Vaikra, e ele chamou. Esse livro é uma referência ao culto, ao ministério auxiliar, mencionando, portanto, os levitas, mas também é dirigido aos cidadãos comuns, o que a gente pode dizer que são os leigos da época. Não é simplesmente aos levitas. Tem prescrições para estes, mas abre e se volta, portanto, para o povo comum do povo de Israel. É um guia abrangente para Israel pôr em prática no seu dia a dia. Essa é a grande questão. Eram regulamentações, prescrições que deveriam ser seguidas tanto pelos sacerdotes, levitas, que eram os ministros auxiliares daqueles, e da parte também do povo. Na página seguinte, o autor vai mencionar que um dos temas centrais em Levítico é a expiação dos pecados por meio do sistema sacrificial. Esse é um dos temas centrais, a expiação dos pecados. E para se ter uma ideia, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, na parte final, diz assim: de modo que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. O sangue no Antigo Testamento é vida. Deus zela pela vida e a vida é algo sagrado. Quando alguém tira a vida de um ser humano, é uma afronta não apenas a, aos familiares, mas do morto, daquele que foi assassinado, ou que veio à morte, falecer, mas é uma afronta direta a Deus, porque a vida é sagrada e pertence exclusivamente ao Senhor. A vida é sagrada e pertence a Deus. E sangue aqui é vida. E através daquele sangue dos animais, dos sacrifícios, simbolicamente havia a expiação do pecado humano. É isto que nós aprendemos. Este é um dos temas centrais de Levítico. Mas, além disto, eu poderia dizer que Levítico mostra sobre quem Deus é. E alguém vai perguntar: quem Deus é então? Deus é santo. E por ser santo, vai requerer da parte do povo de Israel, que ele libertara do Egito, santidade. Sede santos, assim como eu sou santo. A gente observa que, além desse conceito de santidade, no caso de Deus, é uma santidade plena, completa. O ser humano não é perfeita, mas nós precisamos viver de maneira piedosa e santa. Outra questão que menciona aqui no livro de Levítico é a palavra tabernáculo. Salvo engano, se encontra até mesmo na revista. Eu tinha marcado, além de propiciação, expiação, eu tinha marcado em algum lugar a palavra tabernáculo. Deixa eu ver se... Ah, porque aparece aqui, ó. Tabernáculo. Me chamou a atenção. Vou fazer esse destaque aqui, ó. Voltei só um pouquinho para você ter uma ideia. Por que eu estou fazendo essa digressão? Deus apareceu aos homens de algumas formas. E isso a gente chama de teofania. É a aparição, uma manifestação de Deus. Por exemplo, como na sarça ardente. Aquilo ali significava que Deus estava presente, por isso o seu servo se colocou na presença de Deus. Estar na presença de Deus
ou pode ser em eventos como este mencionado de teofania, onde há essa aparição de Deus, mas também quando Deus ele passa a habitar no tabernáculo. O tabernáculo, ou a tenda da conversão, que foi feito para ficar no deserto, era o local onde Deus habitava. O que isso significa? Que Deus habita não dentro das pessoas, mas Deus habita junto ao povo ou com o povo. É isso que o texto ensina. Deus habita com o povo, isto é, no meio do povo. Mais adiante, vai haver o templo, que também é a habitação de Deus, e por isso, todas as vezes que no Antigo Testamento as pessoas mencionam que estão na presença de Deus, ou eles estavam diante de uma teofania, isto é, de uma manifestação da parte de Deus, ou ainda diante do tabernáculo, ou, quando não, diante do templo na cidade de Jerusalém. Depois disto, nós podemos passar então para o próximo livro, mas não sem antes, você que tem a revista, essa propiciação aqui, ó, uma palavrinha que muitas vezes não é compreendida pelas pessoas, a gente quer explicar. A gente sabe perfeitamente que o pecado é uma afronta à santidade de Deus, e Deus detesta o pecado. Ele ama, sim, os homens, mas não se dá, em hipótese alguma, com o pecado. O pecado ofende a santidade de Deus, como eu disse agora há pouco. E a única maneira de aplacar essa ira é através da propiciação, por meio da remissão de pecados, que envolve a expiação. Aí Deus tem a sua ira aplacada e ele então pode se relacionar com os homens por causa da remissão dos pecados por meio daqueles sacrifícios realizados lá no contexto do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, nós cristãos não precisamos continuar fazendo os sacrifícios que se faziam tanto no Antigo quanto no período de Jesus. Aliás, os judeus continuaram os sacrifícios até o ano 70, quando o templo foi destruído. Depois, não mais voltou a essa prática de sacrifícios, não havia razão, não havia mais templo, mas nós cristãos não fazemos nenhum tipo de sacrifícios nos moldes do Antigo Testamento, porque Jesus Cristo já se ofereceu na cruz uma vez por todas, morrendo pelos nossos pecados, e ele então fez a remissão dos nossos pecados, ele acabou sendo a propiciação e ele nos deu vida, uma vida que envolve um relacionamento íntimo, duradouro e profundo com o Senhor. De modo que nós podemos chamar Deus de Pai, por conta do feito de Jesus lá na cruz do Calvário. Depois de falar sobre a propiciação, a gente agora vai entrar no livro de Números. Números. Eu vou aqui me reportar ao livro, também na minha Bíblia. Esse livro, como eu disse, o livro de Levítico se chama no hebraico Vaikra, e ele chamou, essas são as primeiras palavras do texto hebraico. No hebraico, o livro de Números é conhecido como Bemidbar, Bemidbar, que é no deserto. É esta expressão. Be é no, Midbar, deserto. Logo você tem essa junção de palavras e começa assim, no deserto, e vai a narrativa hebraica. Em nosso Em nossa língua, nós temos aqui a descrição como livro de Números, talvez uma referência à numeração contida no capítulo 1 até o 4 e o versículo e o capítulo 26 também. Mas Jerônimo, lá para o ano 1532, quando ele terminou a obra
de tradução dos textos originais hebraico e grego para o latim, que é conhecido como a versão chamada Vulgata, ele vai mencionar que esse livro, que nós chamamos de Números, era O Senhor Falou. Por que ele diz isto? Porque ele fez a seguinte observação: somente aqui em Números, mais de 45 vezes aparece essa expressão, o Senhor falou, ou ele disse, ou ainda assim diz o Senhor. Esse é um livro que precisa ser lido de uma maneira muito atenta, vale a pena fazer a leitura. Começa com um censo que é realizado logo no início a realização de um censo, conforme nós vamos observar. Para se ter uma ideia, houve esse censo. Quando inicia lá o encontro, que o autor diz aqui, Números tem como um dos seus propósitos registrar o período deste encontro com Deus no Sinai. Esse encontro aqui, ó, no monte de Deus no Sinai, vai, ocorre mais ou menos 2 anos depois da saída do povo do Egito. E quando chega a Moabe, a gente tem a informação de que se decorreu mais ou menos 38 anos, ou seja, foi nada mais, nada menos, 38 anos depois que vai do encontro com Deus no Sinai até a preparação de Moab. E 38 anos, então, mais tarde, vai passar e o povo vai ter altos e baixos. A gente critica muito o povo de Deus no Antigo Testamento, com seus altos e baixos, mas muitas vezes nós observamos isto na nossa própria vida, nós precisamos ter isto como um alerta. Vai ter também a menção dos espias, que são enviados 12 espias. Essa história é muito conhecida, muito interessante também, aqueles espias, dos 12 espias. No caso, foram enviados, além de Josué e Caleb, um homem de cada tribo, e eles vão para lá, ficam aquele período, e o que acontece? Eles voltam e prestam um relatório, mas foi um relatório um tanto pessimista, porque falaram, olha, havia homens gigantes, eles eram tão grandes que nós parecíamos como gafanhotos. Nós éramos pequenininhos diante deles. E a gente não vai ter condições de guerrear com eles, não. Chegou a um ponto, quando a gente lê outros textos da Bíblia, do povo querer apedrejar Josué e Caleb, mas Deus intervém, Deus não permite. Por conta dessa desobediência, Deus vai impedir que aquela geração incrédula de 20 anos para cima, que tinham saído lá do Egito, eles não vão entrar na terra prometida. A Bíblia menciona que não apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não sei por causa de quê. Muitas vezes as pessoas só mencionam Josué e Caleb. Talvez porque eles eram as pessoas famosas, as quais nós conhecemos. Agora, acontece que, biblicamente falando, quando a gente lê outros textos, eu vou apenas mencionar aqui, não vou fazer a leitura, Números 14, versículo 21 a 30, Números 32, do 11 até o 12, Josué 5, versículo 6, e Números 1, do versículo 15 a 34, vai deixar claro que as pessoas que tinham 20 anos para baixo, que tinham saído lá do Egito, estes entraram com Josué e Caleb. Além disto, mais ou menos 22.300 levitas, ou descendentes da tribo de Levi, que não iam para guerra, não eram homens de guerra, que não eram contados,
para as batalhas, eles também entraram. Sem falar que as pessoas que nasceram durante o período ali no deserto, eles também entraram. E ainda as mulheres e crianças, tanto aquelas que saíram do Egito quanto aquelas que nasceram no deserto, elas também entraram, porque as mulheres e crianças não eram contadas. E o que eu quero mostrar é que é importante a gente ler não apenas um texto da Bíblia, mas ler a Bíblia como um todo, porque a história continua. E quando a gente vai juntando as peças, vai montando o quebra-cabeça. E no tocante à entrada de Josué e Caleb, não se deu apenas com os dois. Moisés não entrou porque Deus havia dito para ele falar a rocha e ele vai então, bate na rocha e Deus deixa claro para ele que ele não entraria na terra prometida. Ou seja, todo aquele povo que não tinha morrido, da primeira geração, inclusive Moisés, vislumbrou, viu de longe a terra prometida, mas não passou para aquelas bandas, para o outro lado, e eles não entraram por causa de inúmeros fatores, entre eles a incredulidade, a murmuração, etc. E tal. Nós podemos agora caminhar para o livro de Deuteronômio. Vamos aqui a Deuteronômio. Só mais um momento. Eu marquei tudo aqui. Verso 2. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o último a ser estudado. Ele se chama no hebraico Devarim. Devarim é o plural de palavras. Então, palavra Davar, Devarim, palavras, e inicia assim, Devarim. E por isso todo judeu chama esse livro de Devarim. Logo, nós temos o livro de Levítico Vaikra, vimos Bemidbar, que se refere a números, e agora Devarim, no hebraico, é o texto que nós temos no hebraico e que é conhecido pelos judeus. E nós chamamos de Deuteronômio, que na verdade se trata de uma repetição das leis. Que leis são essas? É justamente o âmago do livro, todo de Deuteronômio, que se encontra lá no capítulo 5 até o versículo 11. Essa, essa expressão aqui, os 10 mandamentos, porque há uma repetição das leis, no capítulo 5 em diante, começa a repetição das leis. E quando começa isso, e mais adiante vai ter justamente os chamados 10 mandamentos. Tem um autor que diz que no subtítulo, ao invés de colocar os 10 mandamentos, seria mais apropriado expressar da seguinte maneira: Deus impõe suas leis ao povo de Israel. Vocês vão entender o motivo. Em Deuteronômio, que é o livro da repetição da lei, vai aparecer o termo aliança. O termo aliança. Pois bem, aliança não é simplesmente um acordo, porque se há um acordo, se uma das partes quebrar, o outro fica livre para não continuar. O acordo é desfeito. Mas quando fala aliança, um outro termo que é mencionado, aliança, pacto, concerto, são termos para a mesma ideia que tem que ficar fixada. Aliança no hebraico é berit. Berit
trata-se de uma ação unilateral da parte de Deus. Ou Deus, ele vai impor essas leis ao povo, ou ele vai impor, ou se ele for conversar com o povo para ver o que vai ser de conveniência para o povo, não consiste, não faz jus ao termo berite. Então, na verdade, o que nós temos aqui? O termo berite implica em quê? Em submissão, obrigação, imposição. Isto que é a aliança. Deus salva um povo, porque Deus vai resgatar o povo lá do Egito, porque ele teve misericórdia, viu que o povo estava sendo oprimido, amou o povo, escolheu o povo, traz o povo para fora do Egito, longe dos seus algozes, e o contexto agora é de amor. E Deus amou o povo, mas ainda assim, ele vai impor as suas leis para este povo. Por tudo que Deus fez a Israel e por ter escolhido este povo, Deus pode perfeitamente impor as leis. O contexto, repito, é um contexto de amor, não é mais de opressão. Eles não estavam mais lá no Egito, mas ainda assim há uma imposição. Dito isto, como é que a gente vai compreender a aliança, a Berit? Ou o povo aceita a Berit, ou o povo rejeita a lei de Deus, ou a aliança de Deus, o pacto de Deus, o concerto de Deus. Aceitação ou rejeição. Não existe a possibilidade de chamar Deus para conversa, colocar sobre a mesa alguns pontos, dizer assim, olha, nós não estamos de acordo com alguns termos. Não tem essa história. Por quê? É uma imposição de um Deus que é amoroso, que amou um povo, é justamente dentro desse contexto, mas que continua sendo Deus. E Deus, por isso, vai impor isto a esse povo, que é o povo de Israel. E vocês vão observar que na aplicação final aqui, ele fala sobre a obediência a Deus e que vale a vida, bênção, saúde e prosperidade. Quando você se deparar com Deus, só tem uma possibilidade, pelo menos a mais viável, a sensata, é se colocar diante de joelhos, adorá-lo e servi-lo. Não tem o que questionar, não tem que chamar para conversa para ver se pode mudar isto ou aquilo outro. É simplesmente aceitar que ele é o Adonai, isto é, ele é o meu Senhor. Deus como Senhor, ele é seu dono, você é, portanto, propriedade de Deus, você pertence a Deus. Mas, como Senhor, ele é a sua sustentação. E diante desse Deus, que é o Adonai, esse Deus sustentador, não tem outra coisa a fazer a não ser obedecer. Se a pessoa desobedece, vai sofrer as consequências da desobediência. A consequência é sempre decrescente. A pessoa só vai decrescendo, só vai descendo, descendo, descendo. Em contrapartida, se você obedece, você vai sendo abençoado pelo Senhor, contemplado, porque Ele é um Deus gracioso, um Deus amoroso. E tanto a bênção, saúde e prosperidade no contexto do Antigo Testamento, geralmente estava relacionada a essa questão física ou material. Claro que vai haver exceções, porque se no início os patriarcas que tinham posses, etc, tal, Jó, um homem que tem muitas posses, era abençoado por Deus e era símbolo, então, dessa prosperidade, porque Deus estava com suas mãos estendidas sobre essas pessoas, mas depois você vai ver que o salmista ele olha para o lado e vai observar que há pessoas que estão prosperando. Ele vai observar que até os ímpios prosperam. Mas ele, o salmista, não deveria ficar enciumado, porque por mais que os ímpios prosperassem, fossem bem-sucedidos, entre aspas, dentro daquele contexto
político, histórico, social, ainda assim, eles seriam julgados. O salmista sabe muito bem o fim daqueles homens que eram imorais, infiéis, mas ainda assim prósperos, mas que não valia a pena tal, tal coisa. Porque recompensa melhor e maior, certamente, é conhecer o Senhor e continuar conhecendo, relacionando-se com Ele. Ficamos então por aqui com esta lição. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo ou deixar no comentário abaixo e em tempo hábil eu respondo. Que Deus possa, portanto, abençoar a sua vida. Até a próxima lição do próximo domingo. Próximo domingo, uma referência ao segundo domingo de janeiro de 2023. Feliz Ano Novo uma vez mais.